Então, Gideão, aqui conforme fala aqui, a raiz do bloqueio é a identidade ferida. Contexto. Quando o anjo o chama homem valente, a resposta de Gideão revela o seu trauma. Então, naquele momento, Gideão poderia muito bem assumir a personalidade que Deus tinha chamado, que aquele anjo havia chamado ele naquele momento. O que muitas vezes falta em cada um de nós é assumir um posicionamento de uma personalidade que é nossa. A gente, conforme falei, vive fazendo papéis, vivendo papéis que não são nossos. A gente não assume um posicionamento de cristão, não assume um posicionamento de quem realmente nós somos diante de Deus. E muitas das vezes a gente quer viver grandes maravilhas diante de Deus. Mas enquanto a gente não assume esse papel, não assume esse posicionamento, fica impossível a gente viver essas maravilhas. Gideão, naquele momento também, se deixou levar pelos seus traumas diante daquela palavra daquele anjo. E a resposta, conforme fala aqui, a minha família é mais pobre de Manassés e eu o menor da minha casa. O que isso revela sobre ele? Definia seu futuro pela história financeira e social dos seus pais. Sua origem era a sua sentença. Gideão estava definindo a sua vida de acordo com o que ele estava vivendo ao redor, ao qual ele tinha ao seu redor. E conforme já vi em muitos lugares mostrando que aquilo que você vive ao seu redor define aquilo que você vai viver o resto da sua vida. Se você vive um ambiente tóxico, um ambiente que é sempre baixo astral, a tendência é você viver uma vida inteira amargurada e ser no final da vida uma pessoa amargurada. Então o ambiente vai definir a sua estrutura, como que você vai ser ao longo da vida, e vai definir aquilo que você vai ser até o seu último dia de vida. Então, Gideão, ele estava definindo não por aquilo que ele era, por aquilo que Deus esperava dele, ou por aquilo que Deus tinha dito sobre ele. Gideão estava sendo aquilo que ele via na família dele. A família dele, diante da vista dele, era uma família pobre e ele era o menor da sua casa. E o engraçado é que a gente vê que o comportamento de Davi foi completamente diferente de Gideão. Davi também era o menor da sua casa, mas ele entendeu o que Deus tinha na vida dele, e ele aceitou o seu chamado e aceitou que um dia ele seria rei. Ele não assumiu uma personalidade de vitimista, assim conforme foi Gideão. Então, são duas histórias, mas dois momentos diferentes, duas histórias finais diferentes. Então, aquilo que a gente vive hoje não vai definir aquilo que a gente vai viver o resto da vida. Basta a gente mudar a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de agir, que a gente vai começar a viver aquilo que Deus espera para cada um de nós. E ele fala, quantas vezes nossas respostas à oportunidade é uma lista de nossas limitações históricas em vez de nosso potencial divino. Naquele momento, Gideão estava com aquilo que se chama de dissonância cognitiva aguda. Dissonância cognitiva é um estado de conflito mental que ocorre quando uma pessoa mantém duas crenças ou ideias contraditórias. Primeiro, de um lado, o que eu penso que eu sou e quem eu posso ser. Aplicação de Gideão. Ele olhava para a sua realidade de opressão e o seu passado, histórias de milagres, e construía uma identidade de vítima. O chamado de varão valoroso entra em choque direto com a autoimagem de um menor. E qual que é o efeito? O trauma o cegou para o seu potencial latente. Ele se definia por suas limitações, enquanto Deus o definia por sua força oculta. Então, ao longo da história, a gente vê que Deus sempre chamou pessoas simples, pessoas que muitas das vezes não tinham conhecimento nenhum de nada, e Deus transformou essas pessoas em grandes pessoas ao longo da história. A gente pega o exemplo claro de Pedro, que era uma pessoa a princípio explosiva, uma pessoa nervosa, que uma pessoa até mesmo que não tinha estudo, mas no final da sua vida ele foi considerado uma pessoa que foi o fundador da igreja. Então, Deus faz não só com Pedro, mas com vários Pedros ao longo da história. Deus transforma várias vidas e tira pessoas de um jeito de vida completamente diferente e transforma a vida de cada um e transforma a vida das pessoas para uma vida melhor. A minha vida é um exemplo e eu creio que a vida de cada um aqui também é um exemplo. Pessoas que viveram vida completamente, muitas das vezes, perdidas, assim como eu fui, e fui resgatado por essa graça. Então,
Basta cada um de nós querer ter essa lapidação ao longo da nossa vida. Conforme fala ali da dissonância cognitiva. A neurociência fala que dissonância cognitiva é um ato de você ser uma pessoa em um tempo, depois você agir como se nada tivesse acontecido. Por exemplo, se eu chego aqui, discuto com uma pessoa, depois eu vou lá e começo a conversar com essa pessoa como se nada tivesse acontecido. Isso é uma dissonância cognitiva. É a pessoa que, entre aspas, vive duas personalidades. Uma hora ela está bem, outra hora ela está mal. Então, a todo momento, ela nunca está de um jeito firme, ou, conforme fala a Bíblia, ou ela está morna, ou ela está quente. Ela está a todo momento, ou ela está fria, ou ela está quente. Ela está a todo momento morna, nem quente, nem frio. Então, a gente vê que se a gente se deixa levar, a todo momento a gente passa por esses momentos de divergências de comportamento, de emoções. A gente acaba fazendo coisas e depois age como se nada tivesse acontecido. A gente erra e muitas das vezes vive uma vida de erro achando que a gente está vivendo uma vida certa. E esse é o pior engano que Satanás tem feito na vida das pessoas nos dias de hoje.